Saudações, galera, para você que está comigo. Mais uma semana começando aí de aula intensa, né? Então começando junto de novo, certo? Todo mundo focado nos estudos, é isso aí. Você tem que estar focado, cara. Se não tiver focado, o negócio complica, né? E complica legal, beleza? Então é o seguinte, pessoal, mais uma semana, muito fé, muito foco, muita força para dar tudo certo, né? Meu nome é Marcelo Galvão e você está na matéria de história, porque hoje a gente vai falar sobre o processo de independência do Brasil. É um processo, cara. A independência do Brasil foi um processo. Não vai pensar que foi do dia para a noite, não. Foi de forma lenta e gradual, tá? Tudo ocorreu, né, de forma vamos dizer assim, então Dom Pedro I deixou o negócio correr solto. Não, ele não deixou o negócio correr solto. Mas Dom Pedro I, ele teve a ajuda de algumas pessoas, né? Gonçalves Ledo, né? Um grande patriota, José Bonifácio de Andrada, o seu grande conselheiro, né? Os irmãos Andrada, né? Participaram desse processo, tá? Cipriano Barata também, né? Grande estadista nacional, tá? Então a gente vai, todo esse pessoal, sim, pessoas que de certa forma contribuíram para, eles eram portugueses e faziam parte da elite, né? É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Que a independência do Brasil, esse processo de emancipação, e aí você anota aqui comigo, tá? Você vai colocar aí, a independência do Brasil, ela vai ser quando? Em 7 de setembro, vou abreviar aqui, de 1822, ok? Esse foi o dia que o Brasil se tornou independente. Então o Brasil cortou, é claro, pessoal, convenhamos, né? O Brasil, ele já não era mais colônia. Realmente ele já cortou o laço quando? Lá em 1810, né? Quando Dom João VI, lá no período joanino, lembra? Dom João VI, período joanino, é isso aí. Quando Dom João VI, ele editou aquele tratado de navegação e comércio e abrindo o quê? Todos os portos, ele abriu mesmo, né? Em 1808 ele disse, tá aberto os portos às nações amigas, mas em 1810 ele assinou o tratado onde a Inglaterra tinha grandes benefícios comerciais e tributários, não é isso? Tá lembrado? Não tá lembrado? Pausa essa aula e volta para, acho que é 2 aulas anteriores. Isso, e aí você vai encontrar lá quando a gente fala do período joanino, tá bem? Não esquece disso, tá? Então, o Brasil ele já tinha perdido esse status de colônia, né? Fazer o quê, né? O Brasil aí sempre se modificando, o negócio é complicado, mas vamos lá. Então, um ponto aqui para a gente entender. Falei na hora anterior sobre um tal conhecido como Dia do Fico, né? O que é isso, né? Dia do Fico foi quando? 9, tá lembrando, não? De janeiro de 1822, né? Passei aí para te entender melhor essa relação aqui, só para ter uma noção. É o seguinte, então, como é esse lance? O seguinte, esse Dia do Fico aqui, um negócio interessante é que ele recebe a carta do seu papai, né? Dom João VI, filhinho, volte a Portugal, né? E aí, o que Dom Pedro faz? Né? Dom Pedro, não, já sou maior de idade, não vou voltar para Portugal, né? Não foi bem assim. Ele faz todo um discurso lá no palácio, na sede do governo, no Rio de Janeiro, e diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Diga ao povo, não era a elite, né? Olha o grande momento aí, né? Então, o processo de independência do Brasil começa, então, propriamente dito, quando? Dia 9 de janeiro de 1822. Então, a gente vai ter aí o quê? Praticamente 7 meses aí de lutas internas. Pessoal, Dom Pedro I só fez isso, tá? A independência, você coloca essa observação aí, tá?
a independência do Brasil, vou botar aqui BR, só foi possível, é uma história bem comentada, né? Graças, tá tendo até uma novela agora, né? Acho que é na Rede Globo, que fala sobre essa questão, né? Dá uma olhada lá, vamos assistir novela também, né? Então, essa novela fala sobre essa relação aí, né, do período imperial brasileiro, né? Domitila, Dom Pedro I e tudo, e a galera boa aí, né? A independência do Brasil só foi possível graças à união, olha aí, ó, das elites. Que elites é essa? A elite agrária, a elite comercial. Então, eram pessoas que faziam parte da política? Sim, mas eles se uniram porque eles não queriam que o Brasil fosse recolonizado. E aí você continua aí na tua anotação, né? Eles quem, ó? Eles quem? Olha aí, ó. Vamos lá, lembrando das aulas do professor Rafa, né? Ele se refere a quem? Né? A elite. Rafael, um abração para ti aí, para a professora Daiane também, tá? Então, eles quem? A elite, tá? Não queriam que o Brasil, de novo, só vou botar BR aqui, ó, que o Brasil se tornasse colônia, ou fosse recolonizado. E aí, o que tu acha disso? Estranho, né? Mas esses caras pensavam dessa forma, tá? A elite brasileira, ela se uniu em torno para quê? Porque ela não queria que o Brasil fosse recolonizado de novo. Então, os episódios que se estenderam aí de 9 de janeiro até o dia 7 de setembro de 1822, eles demonstram o quê? Que o Brasil, ele não queria ser recolonizado. Então, pessoas da própria elite brasileira, e aí você vai lembrar disso, tá? Pessoas da elite brasileira, tá? Dentre eles esses patriotas, os irmãos Andrada, José Bonifácio de Andrada, né? Lembrar dele, Gonçalves Ledo, Cipriano Barata também, que participou desse processo emancipatório do Brasil. A emancipação vem de independência, né? Se libertar, tá? Você vai lembrar aqui. Então, quando Dom Pedro, então, ele sempre pressionado pelas cortes de Portugal, o que ele faz? Ele expulsa as tropas lusitanas do litoral brasileiro, né? E ele convoca uma assembleia para quê? Para elaborar uma constituição para o Brasil. Então ele já começa a ter divergências com Portugal diretas. Por quê? Como é que o Brasil ele vai fazer uma constituição, elaborar uma constituição? Ora, só que o Brasil ainda era colônia, como é que ele poderia fazer isso? Então Dom Pedro, quando ele coloca isso dizendo, olha, vamos elaborar uma nova constituição para o Brasil, significa o quê? Que ele já está quebrando esse cordão umbilical aí que ligava Brasil à metrópole portuguesa. Tá? Detalhe, e fica de olho nessa dica aqui, ó, pessoal, tá? Por que essa galera não queria? Quem não queria a independência do Brasil? Quem era essa galera? Quem era esse povo que não queria? É uma dúvida interessante. Mas eu vou dizer para ti, refletir um pouco, eram os portugueses. Muitos portugueses, ou seja, muitos estados, entre eles o Maranhão, viu? O Maranhão ele não tinha nenhum interesse nessa relação de independência. Por quê? Porque as ligações maranhenses, já falei muito nas aulas anteriores, quando a gente começou a falar de Brasil, gravei uma aula sobre isso, tá? Porque o Maranhão tinha grandes laços comerciais com a metrópole portuguesa, tá? Maranhão, Bahia também, Grão-Pará, né? Hoje o Pará, né? Grão-Pará era todo esse território da região norte, Amazonas, era um mega estado, né? Uma província, né? Porque na época imperial não era estado, era província,
tá bom? Então vamos lá, Estado, quando vem o quê? Quando advém a República. Mas isso é uma outra questão, porque no dia 7 de setembro, quando Dom Pedro I retornava de uma viagem sua ao litoral paulista, a Santos, às margens do rio Ipiranga, né? Vá a São Paulo e vá lá no rio Ipiranga, você vai dizer assim, nossa, foi aqui que Dom Pedro I gritou aquele famoso grito do Ipiranga, independência ou morte, né? Você vai ver que não é um rio tão grande assim. Você tem aquela imagem de que é um mega rio, um negócio, um trem, né? Não é bem assim, tá? Mas o homem já deteriorou muita coisa. Mas foi às margens do rio Ipiranga quando ele recebe as cartas das cortes e de Dona Leopoldina, pedindo para que ele retornasse a Portugal. Né? Aí há vários discursos, vários historiadores falam que ele poderia ter proferido, talvez ele tenha medo, talvez ele tivesse medo na época, talvez ele foi com toda a coragem, mas um fato é verdade, é verídico, isso é real. Ele, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, ele disse: o Brasil está desligado, o Brasil é um país independente de Portugal. Independência ou morte, é isso que a gente tem que gritar todo dia para a nação. Por quê? Porque você é patriota, meu parceiro, minha amiga. Você é um coração pulsante brasileiro e brasileira, porque você ama o seu estado. E que estado é esse? A nossa terra, a terra Brasília, né? Isso aí, a terra de Veracruz, ou, como a gente conhece, o Brasil, que se tornou independente quando? Dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro gritou independência ou morte. A gente se vê quando? Nas próximas aulas, pessoal. Um forte abraço e uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau. Fui!